Meus amigos, estamos novamente com mais um programa Colunas de Luz. E desta vez eu vou trazer um tema que sempre me perguntam em todo lugar que eu vou, nas ruas, nos ambientes que eu frequento, que é o seguinte: o que é mais importante no Espiritismo? É o que as pessoas me perguntam. A resposta é o seguinte: resumindo, nós podemos sintetizar em 3 coisas mais importantes no Espiritismo. A primeira é a reencarnação sucessiva como forma de evolução. É um dos pontos de referência de maior importância, talvez, dentro da doutrina. Evoluir, progredir. Como? Aprendendo. Como vamos aprender? Em reencarnações sucessivas. A segunda coisa, a comunicação com os espíritos. A doutrina espírita propicia a oportunidade de nós, aqui, no planeta Terra, vivendo fisicamente, dentro de um corpo transitório, nós podemos comunicar com aqueles que já morreram, com aqueles que já passaram para o que nós chamamos de plano espiritual. Essa comunicação é feita nas casas espíritas, através da mediunidade, através dos médiuns. É uma coisa muito importante para todos nós, porque é através da mediunidade que o próprio Espiritismo existe. Allan Kardec, quando codificou a doutrina, ele usou de crianças médiums, 5 meninas de 9 a 11 anos de idade, lá na França. E ele fazia uma pergunta, a mesma pergunta para 5. E os espíritos respondiam, e ele comparava as respostas. Essas crianças, logicamente, eram crianças médiums, que ele já havia pesquisado como cientista que era, antes, quem que ele ia usar. No final, ele descartou 2 crianças e ficou usando só 3 crianças. E praticamente essas 3 crianças é que receberam, através da psicografia, de perguntas e respostas, todos os 5 livros básicos da doutrina espírita. Então, a comunicação com os espíritos é muito importante e foi muito importante, inclusive, para a codificação da doutrina espírita. E a terceira coisa que nós consideramos assim muito importante, talvez até a mais importante, é a caridade. O espírita tem que praticar a caridade. As diversas formas de caridade, que nós vamos falar no final deste programa, ou talvez até em outro programa, se não der tempo de falar nesse. Porque a caridade é base. Não precisa ter uma religião, basta que você seja caridoso. Se você é caridoso, você está muito melhor do que muito religioso que vive aí nos templos, rezando, falando, mas omitindo na hora de ajudar. É preciso lembrar também que a omissão é hoje, talvez um dos maiores erros que confrontam com a caridade. Então, essas 3 coisas são importantes: reencarnação, comunicação com os espíritos e a caridade. Mas vamos falar mais um pouquinho da
reencarnação. 2/3 da humanidade são reencarnacionistas. Aqui no Ocidente, os reencarnacionistas somos nós, espíritas, principalmente. Mas se você vai para o Oriente, quase todas as religiões orientais são reencarnacionistas. O budismo, que é a religião de maior adeptos no mundo. Os indianos, as diversas religiões da Índia, são todas reencarnacionistas. E assim vai. 2/3 da humanidade são reencarnacionistas. Muitas pessoas lembram, inclusive, o que foram nas vidas anteriores. Uma delas é Pitágoras, o grande Pitágoras. Ele mesmo diz: eu fui Euforbo. Euforbo foi um guerreiro que lutou na guerra de Troia e foi morto pelo rei troiano. Ele diz que foi Hermotino, um outro filósofo grego. Ele diz que foi Pirro, um grande general também, guerreiro. Então Pitágoras lembrava de 4 encarnações dele. E não somente Pitágoras, mas várias pessoas relatam as encarnações anteriores. Recentemente, aqui no Brasil, teve uma criança que falou: eu sei quem me matou. O pai falou assim: eu sei quem me matou. Se você é menino, você está vivo? Mas aí ele foi pesquisar para uma outra pessoa. O pai comentou com outra pessoa, e essa outra pessoa era espírita. Aí foram investigar. Essa criança sabia, ela tinha sido morta na encarnação anterior. E ela indicou quem o matou. E essa pessoa que ele indicou, depois confessou o crime. Realmente eu matei. E mostrou aonde ele enterrou o corpo. Então são situações que existem e que nós vamos relatar aqui quando eu estiver falando da reencarnação, de várias personalidades importantes que dizem da reencarnação. Nós hoje temos a necessidade de reencarnar sucessivamente. Cada reencarnação, minha gente, é um estágio, é um curso, é um ano escolar que nós estamos fazendo para progredir, para aprendermos. E a reencarnação nos mostra isso. Nós vamos parar um pouquinho neste primeiro bloco, que está encerrando, e vamos passar para o segundo bloco, onde continuaremos a falar sobre esse assunto. Mas antes, vamos chamar os nossos comerciais.